Então, na semana passada, ó, eu falei sobre texto, classe de palavras, frase, oração e período, e comecei figuras de linguagem. Eu faltavam 5 minutinhos para acabar a aula, então eu acabei não falando de orações subordinadas e faltaram algumas figuras de linguagem também. Então, eu vou começar hoje a partir dessa parte que faltou. Bom, orações subordinadas. Primeiro, só retomando, né? Oração é uma frase que tem um verbo, certo? Então, toda frase que tem um verbo a gente chama de oração. Agora, quando a gente fala de subordinação, a gente está falando de uma relação de dependência. Então, quer dizer, existe uma frase e existe outra frase. Essa outra frase, ela só é possível, essa outra oração, ela só é possível por conta dessa primeira que já existe, porque elas trabalham nessa relação de dependência. Uma só pode existir com a outra, porque se ela existir sozinha, ela não faz sentido. Então, quando a gente fala de oração, então é uma frase que tem um verbo, e oração subordinada, uma frase que tem um verbo e que tem essa relação de dependência. Agora vamos para esses 3 tipos de orações subordinadas. Então, eu expliquei o conceito geral, daí a gente vê como elas se especificam. Orações subordinadas adverbiais. Advérbio é aquilo que adiciona uma ideia, né, que é adjetivo verbo. Então, vai dizer como o verbo acontece, em qual circunstância ele se dá. Comentei um pouquinho sobre isso também quando eu falei sobre classes gramaticais na última aula. Então, orações subordinadas adverbiais são aquelas que exercem a função de adjunto adverbial do verbo da oração principal. Eu tenho exemplo? Tenho aqui embaixo. Então, vamos lá. Nossa, que feio esse pretinho aqui. Mas já foi. Já que minha mãe só vem amanhã, hoje eu posso jantar contigo. Então, olha só. A mãe, ela só virá quando? Amanhã. Então, esse amanhã é um advérbio de tempo, certo? Então, o ato de vir da mãe é o verbo, então é uma oração, e o amanhã vai dizer quando, em que circunstância ela vem. Então, a gente tem uma relação de dependência por quê? Porque você vai dizer que uma coisa vai trazer a consequência da outra, vai ser possível por causa da outra. Então, só porque a mãe da pessoa só vem amanhã é que ela pode jantar com a pessoa. Então, as duas frases elas estão relacionadas, elas têm uma relação de dependência e de que forma? Através de um advérbio, que é esse amanhã. Então, olha só, uma palavra só ela é muito importante nessa frase, porque ela torna esse tipo de oração subordinada adverbial, porque ela adicionou uma característica ao verbo. Então, não falou só que ela vem, mas quando ela vem? Amanhã. Então, advérbio. Agora, tudo bem? Qualquer dúvida, você pode me parar, por favor. Orações subordinadas adjetivas. Exercem a função de adjunto adnominal de um termo da oração principal. Então, novamente, a gente tem uma oração, uma frase com verbo, que tem uma relação de dependência. A diferença é que agora ela vai trazer uma qualidade, que adjetivo é isso, né? Vai dar uma qualidade, e também pode ser como é que chama? Sujeito, o predicado, que é a qualidade do sujeito. Sujeito e predicado, que é tudo que vem depois do sujeito. Olha o exemplo. A China, que é um país do continente asiático, tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, olha só, isso que está em destaque, em negrito, que é um país do continente asiático, é uma qualidade do país China. Por isso tudo é um adjetivo. Então, quer dizer, essa frase, ela tem uma relação de dependência com as outras duas, porque se eu simplesmente tapasse a China e tem mais de 1 milhão de habitantes, não faria sentido, né? Eu simplesmente dizer que é um país do continente asiático. Então, ela é uma explicação sobre o país China. E como ela é uma explicação, quer dizer, é uma qualidade. Então, é um adjetivo do substantivo China, certo? Então, uma frase que tem verbo, por isso é uma oração, existe uma relação de dependência e ela traz uma qualidade, por isso, oração subordinada adjetiva. E por último, oração subordinada substantiva. Então, a mesma função das outras, a diferença agora é que é substantivo, né? Então, é nome. E quando a gente fala de nome, pode aparecer de várias formas, né? Então, pode ser o nome sujeito, pode ser o nome objeto direto, objeto indireto, complemento.
enfim, mas é sempre pensando em nome, porque substantivo deve sempre trazer essa, lembrar a gente de nome, né? Então, orações subordinadas substantivo. Ninguém sabia que você chegava hoje. Então, tá vendo que. Como é que eu posso explicar isso? Tinha visto um exemplo legal. E agora, hein? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pra não perder. Não deixa passar. Ah, tá. Acho que é para fazer nessa mesma. Nesse caso aqui, o que você chegava hoje é o objeto direto. Então, tipo, o que é que ninguém sabia que você chegava hoje? Então, naquela ideia de objeto direto, quem fala, fala com alguém. Quem, é, quem dirige, dirige algo. Então, o que ninguém sabia que você chegava hoje? Então, é o objeto direto que responde à pergunta do que vem antes. Então, esse que, ele vem como um pronome relativo, porque se relaciona com você, né? Com o substantivo você, com o sujeito você, e ele vem com uma explicação também, como responder. Então, ninguém sabia que você chegava hoje, objeto direto. Então, como se trata de substantivo, ela pode aparecer como sujeito, objeto direto, como eu tinha dito aqui antes. Nesse caso daqui, nesse caso aqui, o que está em destaque é um objeto direto da frase. E aí compõe uma oração subordinada substantivo. Acho que a substantiva é a mais complicadinha porque ela pode aparecer de várias formas, mas as outras são mais simples. Só que é bem importante saber o conceito, saber que esses tipos de frases, de orações existem, porque pelo conceito você já consegue eliminar uma ou outra alternativa dentro do vestibular. Agora, continuando as figuras de linguagem, então, as figuras de linguagem, que são aquela parte da gramática usadas para embelezar o nosso texto, uma linguagem comumente encontrada nos textos literários. Eu tinha explicado essas três primeiras aqui, então hoje eu começo a partir da hipérbole. A hipérbole é um exagero proposital. Então, quando eu falo, por exemplo, esperei 10 anos nessa fila, você não esperou 10 anos, mas você quer dar ênfase que faz tanto tempo que você está ali que você usa essa expressão, né? Falar 10 anos, 1000 anos, 100 horas, 2 dias, alguma coisa assim, para exagerar, para dar ênfase, né? Com o seu propósito de mostrar a indignação, ou enfim, o sentimento que está sendo trazido ali para você naquele momento. A ironia representa o contrário do que se afirma. Então, alguém vai lá e faz alguma coisa que você não gosta, aí você fala assim: ah, quem que foi o inteligente que deixou o ventilador ligado? Então, quer dizer, você está chamando, na verdade, de burro, né? A pessoa que deixou o ventilador ligado, alguma coisa nesse sentido. Você fala uma frase para tentar significar exatamente o contrário, porque é ironia. A gente sabe bem ironia que a gente usa o tempo todo, né? Eufemismo. Eufemismo é uma figura de linguagem que serve para amenizar alguma situação, algum momento. Então, sempre que a gente fala de, por exemplo, momentos tristes, a morte de alguém, a gente costuma falar, fulano foi morar no céu, os anjos levaram, alguma coisa assim, passou dessa para melhor. São todas formas de dizer de maneira mais branda, ao invés de falar, fulano morreu, que é muito bruto, né? Então, para amenizar, para falar de uma forma mais suave, a gente usa eufemismo. E por último, nessa parte aqui, tem mais alguma aqui? E não menos importante, a personificação, que também pode ser encontrada como prosopopeia, é atribuição de qualidade. É personificação, que é prosopopeia também? Prosopopeia. É.
Isso mesmo. Aqui. Atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Então, você diz assim, qualquer sentimento humano que você atribua a coisas que não têm sentimentos normalmente, isso significa uma personificação. Então, as janelas enxergavam, as portas ouviam. Novamente, é uma linguagem muito encontrada em textos literários, né? Essas referências. Seguindo, próxima figura de linguagem é a elipse, que é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Então, essa palavra ela é tão óbvia que você não precisa dizer ela, você pode omitir e mesmo assim vai ser possível identificar a presença dela. Deixa eu pegar um exemplo, porque eu sou péssima de exemplo. Exemplos, português. Pode ser. Tinha uma frase ali que era assim, na sala, vírgula, 4 ou 5... Eu vou compartilhar a tela. Aqui, ó. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados, que é do Machado de Assis. Nesse caso, ele omitiu o verbo haver. Então, você sabe que na sala estavam, não? Havia apenas 4 ou 5 convidados. Só que é uma palavra tão óbvia, um verbo tão óbvio, que não precisa aparecer. Você põe uma vírgula, omite e tá tudo bem. A frase continua a fazer sentido. Dá para compreender. Eu não sei porque agora, quando eu tento compartilhar outra guia, ele para de compartilhar. Então, elipse é isso, o pleonasmo, repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. Então, perceba que as figuras de linguagem, às vezes elas podem fazer coisas bobinhas, mas elas sempre têm um propósito por trás, né? Então, não é à toa. A repetição é subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrar para dentro, tudo isso é pleonasmo, né? Quando a gente faz uma repetição que não tem necessidade. E só que essa repetição, principalmente nos textos literários, ela não é à toa, né? Ela acontece para intensificar uma ideia, para dar ênfase em alguma ideia que se deseja passar. E por último, das figuras de linguagem, eu separei algumas que são as principais, né? Onomatopeia, que é a inserção de palavras no discurso que imitam sons. Então tem o desenho de uma ambulância, aí tem um iu escrito, ou uma campainha, ding dong. Todas essas palavras que aparecem para representações são a figura de linguagem onomatopeia. Tudo certo, Milene? Alguma dúvida? Esse conteúdo aqui é bem tranquilo. Tá, agora eu vou para os slides dessa aula em si. Novamente, para de compartilhar. Aqui. Aqui sim. Não, padrão. Bom. Então, hoje a revisão é sobre o uso dos porquês, o uso do ponto e vírgula, ponto final e o uso da vírgula. Milene, como você está aqui, qual desses você acha mais importante? Qual desses você acha que tem mais dúvida? Daí eu começo por ele. Se você acha que a ordem que eu coloquei ali tá ok, faça assim mesmo.
uso da vírgula. Então, vamos lá. Bom, então, a vírgula serve principalmente para quê? Ela tem muitos usos, né? Mas os principais, eu diria que são marcar as pausas e entonações na leitura, enfatizar e ou, então pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, ou uma ou outra, separar orações e impedir ambiguidades. Quer dizer, a vírgula é de extrema importância, mas ela tem que saber ser empregada, né? Então ela tem três ou quatro principais usos: marcar as pausas, enfatizar ou separar orações e impedir ambiguidades. Ambiguidades é quando a gente escreve uma frase e ela pode ser mal interpretada, ela pode ser interpretada de duas formas ou mais formas, porque você não deixou exatamente explícito a ideia que se pretende passar. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Nesse primeiro exemplo, a vírgula está sendo usada para separar, para listar coisas. Então, a gente tem palavras que têm a mesma função na frase. E, por isso, elas podem aparecer como uma lista, numa sequência. Então, quando a gente fala de uma lista, em sequência, a gente pode usar vírgula, lembrando que o último item, ele vem, o penúltimo, seguida dele vem um E. Então, não é vírgula e melancia, no caso aqui dessa frase. Por quê? Porque se eu colocasse uma vírgula antes de melancia, ia passar para o meu leitor a ideia de que essa lista não acabou, que ela continua ainda. Então, quando eu quero pôr um ponto final, né, dizer que acabou, eu posso colocar as vírgulas e o último item vem com um E e ponto final. Outra forma, nesse caso aqui é para dar ênfase, né? É o vocativo. O vocativo é o chamamento, né? Então, Ana, Vossa Senhoria, prezados, todos esses chamamentos com nomes assim, a gente põe uma vírgula e chama isso aqui de vocativo. Esse tipo de uso da vírgula é o vocativo. Então, Ana, vírgula, venha cá. Então, nessa situação aqui, a vírgula é um vocativo. Nessa situação aqui, a vírgula está sendo usada como aposto. O que é um aposto? É a explicação. Por quê? Porque eu poderia dizer o seguinte: ontem passei o dia dormindo, sem explicar que esse ontem era terça-feira. Então, quando eu trago uma explicação, essa explicação aparece entre vírgulas, é o que a gente chama de aposto, e é uma das formas de usar a vírgula. Ontem, que era terça-feira, passei o dia dormindo. Então, essa explicação aqui sempre precisa vir entre vírgulas, nunca antes. Nunca sem vírgulas. No slide anterior tinha um exemplo assim. Quando eu estava falando de orações subordinadas, naquele exemplo que tinha a China, país tananana, do continente asiático, aquilo lá era um aposto também, porque era uma explicação sobre o país China. Então, além de ser uma oração subordinada adjetiva, porque era uma explicação que também era uma qualidade do país China, era uma explicação, então é um aposto. E nesse caso aqui, a gente tem o uso da vírgula para separação de datas, né? Na data, você sempre coloca assim, separa o lugar e depois o tempo. Então, lugar, espaço e tempo. Tem outros usos também, já que você falou, eu vou abrir o slide da aula original, que não é o slide de revisão, que tem mais informações sobre a vírgula que eu trouxe no dia da aula em si. Como é importante, eu acho que vale a pena abrir esse slide. Então, primeiro a gente tinha explicado que era para separar elementos, vocativo, aposto. Depois de sim e não também. Então, vai responder alguma coisa? Sim, tal coisa, não, tal coisa, sempre separado por vírgula. Intercalação textual é quando a gente quer dar uma pausa na frase para dar alguma ideia específica. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ele não vai de forma alguma obedecer, quer dizer,
você não está querendo dizer direta a frase, você quer dizer, olha, de forma alguma, você está querendo dar uma ênfase, explicar um pouco mais, e essa explicação, ela quebra um pouco a ideia do texto original, né? Porque o texto original ele não vai obedecer. Quando você fala de forma alguma, você dá uma quebrada, porque você vai especificar qual é o contexto, qual é a circunstância que está acontecendo. Então, de forma alguma, isso vai acontecer. Então, é para dar uma intercalada no ritmo da oração. Ah, isso daqui eu já tinha dito, né? As orações. Aqui na omissão de verbos, essa omissão de verbos pode ser uma elipse, né? Como eu tinha dito para você ali na figura de linguagem, que é quando a gente tem uma palavra tão óbvia que você pode botar uma vírgula, omitir ela, e mesmo assim vai funcionar. A frase vai ter que continuar com sentido. Então, vamos de carro, ponto e vírgula. Eles, tananã, de ônibus. É o quê? Vamos de carro, eles vão de ônibus. Só que eu não preciso repetir, porque eu já tinha dito o verbo antes. Então, eu posso fazer o uso da vírgula, omitir, e mesmo assim a frase vai ser compreensível. Então, na omissão de verbos. Isso aqui, elipse cai bastante, viu, Milene? Eu acho que todos os anos que eu fiz vestibular, e eu prestei de 2016 a 2019, todos eles tinham em alguma das provas tinha elipse. Aqui acompanhando local e data. E aqui é interessante também. A vírgula não deve ser usada nas seguintes situações, entre o sujeito e o predicado. Sujeito, quem comete o ato, né? Quem pratica a ação. E predicado é tudo aquilo que vem depois. Então, se eu vou dizer assim, Maria comeu o bolo de cenoura, eu não posso botar uma vírgula. A Unesp, ela gosta de botar um trechinho, tipo, de um artigo de jornal, uma crônica, alguma coisa assim, e aí ela vai lá nessa parte do texto e fala, olha, em tal trecho, e aí ela destaca esse conteúdo, sabe? Então, tipo, ela nunca vai jogar solto, ela vai pôr algum textinho base, mas ela pode fazer essa observação dentro desse texto que ela colocou. Então, nunca separar. Se eu falo, olha, fulano fez isso, então o fulano precisa estar junto do que ele fez. O sujeito precisa estar junto do seu predicado. O verbo do complemento também não. Ó, professores e pais se reuniram no pátio. Se reuniram onde? No pátio. Então, se reunir é o verbo e no pátio é o seu complemento. Então, não separa o verbo do seu complemento. E é só sobre vírgula. Ficou claro para você? Que bom. Qualquer dúvida, se for resolver algum exercício, não conseguir, pode mandar mensagem. Mas esses aqui são os usos principais. Daí dá para você perceber em uma situação ou outra quando é que ele está enfatizando, quando ele está separando, quando vai impedir ambiguidades. Esses exercícios de ambiguidade, eles geralmente caem como pegadinha. Então, deixa eu ver. Vou procurar novamente. Exemplos de ambiguidade, vírgula. Ah, legal. Tem sempre os exemplos engraçados, né? Quando a gente fala de ambiguidade. Olha só. Sem você, vírgula, está cada vez melhor. Essa daqui, né? Peraí. Nunca mais deixa a vírgula te enganar. Ah. Pele bonita, deixando você cada vez melhor. Desse jeito, parece que, tipo, que eles estão deixando, largando a pessoa. E não que ela está fazendo a pessoa cada vez melhor. Então, essa vírgula aí estraga o sentido o slogan do salão de beleza, né? Deixando você cada vez melhor. Então, por exemplo, você ligou lá
marcou e chega no dia, o negócio tá fechado. Então, tipo, te deixou na mão. Dá mais essa ideia do que tá fazendo a pessoa cada vez melhor. Vamos comer, vovô. Aqui é canibalismo, né? Então, vamos comer, vovô, sem a vírgula, vai dizer que vai comer o vovô em si. E aqui, quando a gente fala vamos comer, vírgula, vovô, é o vocativo, né? Tá vendo que tem o chamamento, vovô, nomezinho? Então, vamos comer, vovô. Aqui ele está chamando o vovô para comer e aqui ele está falando que vai comer o vovô. Isso só por causa do uso da vírgula. Então, é bastante importante observar o uso da vírgula porque ela pode mudar totalmente o significado da frase. Olha lá, não vai ter Copa. E não vai ter Copa. Legal essas táticas. Então, aqui fala que não vai ter Copa. E aqui fala, não, vai ter Copa. Então, aqui não tem e aqui tem. E é só uma vírgula que mudou. Esse aqui tá bem pequenininho. Desenho. A senhorinha tá dizendo, agora a bicha tá mandando ler os códigos de barra. Um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, branco, um grosso, um grosso. Que é? Não entendi. Ah, tá. Aqui tava falando de um dos usos da vírgula, que é aquele de fazer separação de elementos, que é o primeiro exemplo que eu tinha dado com as coisas que comprei no mercado. O meu exemplo, né? Mas é isso. A vírgula é muito importante. Às vezes a gente acha que a vírgula é onde sentir no coração põe, né? Mas esses exemplos estão aí para mostrar que não. Que ela tem seus momentos específicos. Não pode ser usado de qualquer forma. Para encerrar, então, eu vou falar do ponto final e do ponto e vírgula. Então, o ponto final, ele é usado ao final de frases declarativas ou imperativas, que é um conteúdo que eu expliquei na última aula também. Frases declarativas, uma declaração simples, sem tanta emoção. Estou com sono. No caso, ele é estou cansada. Ponto. Declarou. Imperativo é quando manda, sugere, dá alguma ordem. Então, compre isso, faça aquilo, desça, veja. Isso é frase imperativa. E ele vai mostrar onde é que encerra a frase, né? Delimita, põe o tamanho das coisas. O ponto e vírgula, ele é mais ou menos igual a vírgula, só que a diferença é que ele dá uma pausa um pouco maior. Então, o ponto e vírgula é meio termo. A gente tem a vírgula como uma pausa menor, o ponto final como uma pausa maior, que delimita realmente o final de um período, e agora o ponto e vírgula ele fica ali entre o meio. Então, ela é uma pausa um pouquinho maior, mas ele não é tão grande que seja o final da frase. Depois do ponto e vírgula ainda tem alguma ideia, mas não é uma ideia final. No exemplo ali, estou cansada, ponto e vírgula, ela está enérgica. Nesse caso, esse ponto e vírgula, ele substituiu o que a gente poderia colocar uma conjunção aditiva, o e. Poderia dizer, estou cansada e ela está enérgica. Mas aí eu preferi usar o ponto e vírgula. Então, estou cansada, ponto e vírgula, ela está enérgica. Isso foi usado para substituir, então, o e. Acho que é isso. Os porquês. O Ferradura fez um post, né, recentemente. Dá para explicar rapidinho, porque é bem simples. Então, porque junto ele é usado em respostas como uma explicação. Então, sempre que for explicar alguma coisa, respondendo, né? Usa porque junto. Então, não fui ao jogo porque estava cansada. Junto, sem nada, sem acento. Agora, junto com acento, ele pode ser substituído por um motivo e ele é usado como substantivo. Então, é como um nome. Então, quando eu falo estudo dos porquês, então eu estou usando esse porquês como um nome, como um substantivo. Então, esse porquê junto com acento. Não sei o porquê de estar triste. Não sei o motivo de estar triste. Então, pode ser substituído por o motivo.
Daí a gente tem o porquê separado, ele vem sempre no início de uma pergunta, então ele é usado para perguntas e no início. E o porquê separado e com acento, ele é usado sempre ao final de uma pergunta, também é usado para perguntar, mas ao final e antes de uma pontuação. Então, antes do ponto de interrogação ou antes de uma exclamação. Simples assim. Então, esses dois são usados para perguntar. Esse aqui no começo, esse aqui no final, antes da pontuação. Esse aqui é usado para responder uma explicação. Esse daqui pode ser substituído por um motivo e aparece também como um substantivo. E é isso. Essa foi a segunda parte da revisão de gramática, com os pontos mais importantes, né, mais recorrentes. Na semana que vem a gente tem uma programação diferente. Não posso dar spoiler ainda. Mas espero que tenha sido útil. Ficou alguma dúvida das coisas que eu expliquei? Ok, então. Vou parar a gravação.